Quando eu li esse salmo, salmo de número 85, o que me chamou a atenção foi justamente o versículo de número 6, porque o salmista está fazendo uma série de declarações através desta canção. O salmista está fazendo uma série de declarações através do louvor. O salmista está fazendo uma série de declarações através do que está sendo entoado. A epígrafe do meu texto diz que este é um salmo dos filhos de Corá, escrevendo ao cantor-mó ou ao regente do coro. Nós já estudamos isso aqui. Existia uma adoração que era contínua no templo, e ela se estabelecia por 24 horas. O turno era trocado de hora em hora, e um grupo de levitas permanecia por 1 hora adorando a Deus. E este grupo de levita que adorava a Deus era regido por um daqueles levitas que se destacava e era chamado como regente do coro ou cantor-mor. A Bíblia Sagrada diz que os filhos de Corá estão escrevendo o Salmo de número 85, e nesta série de declarações extraordinárias, eles começam a se lembrar da circunstância ou da situação que estão vivendo. Quantos estão entendendo? Diga amém. A Bíblia Sagrada diz que eles estão vivendo uma circunstância difícil. Preste atenção, porque o contexto que esse povo vive é o mesmo contexto que o povo de Israel, no contexto de Ageu, está vivendo. Eles haviam retornado do cativeiro, haviam voltado do cativeiro, mas diz a Bíblia Sagrada que esse povo estava inertes espiritualmente. Já não tinha mais desejo de adorar, já não tinham mais desejo de glorificar a Deus, estavam se distanciando. Olhe para mim para que você entenda. A palavra apostasia, nós temos um medo muito grande desta palavra, mas a palavra apostasia quer dizer afastamento de Deus, afastar-se de Deus. A nação de Israel estava vivendo apóstata, e diante dessa apostasia que está acontecendo, o salmista aqui, os filhos de Corá, escreve esse salmo dizendo no verso de número 6: Senhor, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Ele está dizendo: nós não podemos ficar nesta tristeza, nós não podemos ficar moribundo, nós não podemos ficar nessa situação. O teu vivificar, o teu avivamento precisa vir sobre o teu povo. Olhe para quem está do seu lado. Nós fizemos uma declaração nesta noite, e eu quero que você repita, por favor, para quem está perto de você. Diga assim: esta noite é noite de matarmos a saudade da presença de Deus. Preste bem atenção, porque está se tornando algo. Preste atenção no que eu vou falar. Está se tornando algo comum nós participarmos de cultos onde a ação do Espírito Santo não tem nenhuma prioridade. Nós somos marcados, a história da igreja é marcada pelo mover do Espírito Santo. Preste atenção que não existiu igreja antes do capítulo 2 de Atos. Jesus está formando um grupo de discípulos que dariam continuidade ao seu ministério, mas porém a igreja ainda não está estabelecida. Quando Jesus ascende aos céus, ele sobe, ele diz: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, tu sabes. Então apacenta o meu rebanho, Pedro. Mas quando ele vai subir, ele olha para aquele grupo de discípulos e diz: ficai aqui. A palavra igreja do original é eclésia, que quer dizer chamados para. Sabe o que ele está dizendo? Ficai aqui. Vocês não serão igreja enquanto não sobrevir sobre vocês as virtudes do Espírito Santo. Você não está entendendo, tá? Diga para quem está do seu lado: a igreja só é igreja através da ação do Espírito Santo.
Ei, poderíamos ser uma associação, poderíamos ser uma entidade filantrópica, poderíamos ser qualquer coisa, menos igreja, se não fosse a ação do Espírito Santo. Mas eu tenho me preocupado, pastor Edson, porque a gente tem vivido, e perdoe-me dizer isso, porque eu não sou saudosista, mas nós temos vivido um tempo em que mudou-se muito o habitat natural da igreja. Sou de um tempo que congregávamos a nossa primeira igreja, ainda na minha infância, era um barracão de palha, até que foi construída a primeira igreja. Sou de um tempo onde nós íamos para a igreja numa simplicidade tão grande, porque o nosso desejo era único, de adorar a Deus. O nosso desejo não era expor conteúdo teológico, nosso desejo não era cantar com os playbacks mais lindos, até porque quase não existia playback, e quando existia era fita. Cada cantor demorava 15 minutos até voltar na caneta o seu playback. Chegávamos no culto numa simplicidade tão grande, onde alguém ensaiava o dia inteiro, e quando a fita engolia, no fita cassete, lá no toca-fita, alguém já olhava para a igreja e dizia: eu vou cantar um corinho aqui. E o fogo descia do mesmo jeito, porque não era o conteúdo bonito ou o playback bonito que se tocava, que trazia a presença de Deus para a igreja. Era o desejo que nós tínhamos de sentir a presença dEle. Era o desejo que nós tínhamos de estar na presença dEle e ter contato pessoal com Ele. Sair do culto diferente da forma em que nós chegamos. O salmista nesse salmo olha para a nação de Israel e diz assim: tenho saudades. Diga mais uma vez: é noite de matar a saudade. Diga, por favor: é noite de matar a saudade. Ele está dizendo: eu tenho saudade da ação do Espírito Santo. Senhor, quando o Senhor vai vivificar o teu povo, para que nós tenhamos liberdade de te adorar? O desejo do salmista é que a presença de Deus seja estabelecida no meio da igreja. O desejo do salmista é que a presença do Espírito Santo seja estabelecida no meio do povo. Olhe para mim, alguém um dia disse: pastor, não havia ação do Espírito Santo na antiga aliança. Não leu Bíblia, porque desde o capítulo 1 de Gênesis, o Espírito Santo está lá antes de nós estarmos. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Olhe para mim, para você entender. Nós só existimos como igreja por causa da ação do Espírito Santo. Mas nós estamos tão preocupados em preencher os nossos cultos com um cronograma legal. Estamos tão preocupados em preencher os nossos cultos com um cronograma lindo, impecável, onde canta o A, depois o B, depois entra o teatro e faz toda a apresentação para chamar a atenção do povo e para que nós nos emocionemos. E Paulo havia escrito aos Tessalonicenses no capítulo 4, na sua primeira epístola, no capítulo 5, dizendo: não extingais o Espírito de Deus, porque ele sabia que o Espírito Santo era o coração da igreja. E aqui o salmista está olhando para a nação de Israel e está dizendo: Senhor, vivifica, traz de volta a tua presença para o nosso meio. A minha pergunta foi: por que o salmista aqui está perguntando para Deus? Olhe bem: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? A pergunta do salmista, em forma de canção, é para Deus. Provavelmente o regente do coro que está recebendo, dentro do seu turno nas 24 horas, iria celebrar esta canção. Não sei se de dia, de tarde, pela manhã ou à noite,
Mas em algum momento do dia o regente do coro ia dizer: vamos cantar o Salmo de número 85. E vale lembrar que essa informação já trouxe aqui, que são mais de 1.500 salmos escritos. O fato de nós termos à nossa disposição 150 não nos limita a essa quantia, porque era 24 horas de adoração. E dentro dessas 24 horas de adoração, vários salmos eram entoados. E o 85 está sendo entoado agora por um grupo de levitas. E no meio da canção eles olham para o céu e diz: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Porque o salmista sabia que a necessidade da igreja era a presença do Espírito Santo. Ainda que na antiga aliança o conhecimento do Espírito Santo não fosse como nós conhecemos hoje. Olhe para mim aqui que eu vou te dar uma informação interessante. Perdoe, mas eu me preocupo com esta igreja, sabe por quê? Porque nós temos todas as informações necessárias a respeito do Espírito Santo. Há uma matéria que nós estudamos nos cursos de teologia chamada paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo como pessoa, como agente ativador da igreja. Nós conhecemos esse Espírito Santo diferente do que na antiga aliança eles conheciam. Olha aqui para mim. Você sabe qual que está sendo a nossa diferença? É que eles conheciam na prática e nós conhecemos na teoria. Não, você não entendeu. Eles conheciam na prática. Porque em nenhum momento você vai ouvir eles dizendo: Espírito Santo, move a igreja, move no meio do tempo. Você nunca vai ver. Mas ele sabia que havia uma presença física da pessoa de Deus sobre a terra. Ainda que com todo o nosso conhecimento teórico a respeito do Espírito Santo, nós nos limitamos apenas à teoria. Ei, olhe para quem está do teu lado, diga assim: hoje vamos sair da teoria e vamos adentrar a prática. O salmista está dizendo: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Por que o salmista estava desejoso pela presença do Espírito Santo de Deus? Porque a presença do Espírito Santo, ela promove restauração no meio da igreja. Eu falei que não ia pregar, vou ler só alguns textos com você para você entender. Eu já vou orar com você. Vamos lá, por favor, Salmos de número 27. Eu já pedi aqui ontem, peço novamente, não fecha a Bíblia, que eu só consigo pregar a Bíblia. Vamos lá, Salmo de número 27, verso de número 4. Verso de número 4 é um salmo de Davi. Davi tinha capacidade suficiente para fazer essa declaração. Verso de número 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Sabe por quê? Lá no Salmo de 85, os filhos de Corá estão dizendo para Deus: vivifica, reaviva outra vez a tua obra, porque ele sabia que todo avivamento gerava no coração da igreja um desejo por estar na presença de Deus. Eu falei a semana passada aqui sobre o culto que sai do coração. Nós estamos tão preocupados com o relógio, que hora que vai acabar o culto, que o Espírito Santo já não tem mais liberdade. Evangelista Gilmar está lendo o livro A História do Avivamento na Rua Azusa. Quantos conhecem? Não, eu vou perguntar de novo, sabe por quê? Porque nós batemos no peito e dizemos: somos pentecostal, e nem sabemos por quê. Nós não sabemos por que nós somos pentecostal. O avivamento começou no país de Gales, com um homem chamado Robert Evan, certo? E depois ele influenciou nos Estados Unidos um grupo de pastores e missionários. E é o mais conhecido de todos, o avivamento da Rua Azusa. Foi lá que os nossos missionários que vieram para o Brasil conheceram o Espírito Santo. Nós não sabemos da história do pentecostalismo e batemos no peito: eu sou pentecostal.
O evangelista Gilmar me enviou o link. Pastor, olha esse livro aí, é bom. Eu falei, tenho ele, já te envio agora. Ele começou a ler. Está gostando, Gilmar? Sabe por que a gente não tem mais desejo pela presença? Porque não conhecemos a história da presença. Se nós conhecemos a história da presença, nós vamos ficar igual o salmista. O salmista sabia que quando ele assumiu o reino, já havia mais de 20 anos que a arca do concerto não estava no meio de Israel. Já havia se passado mais de 20 anos que a arca não se encontrava no meio do povo. Quando o salmista assume, já foi cantado aqui nesta noite, quando o salmista assume lá em 2 Samuel capítulo 6, a nação de Israel, ele diz: eu não reino nem um dia se não for com a presença dele. Vamos em busca da presença, vamos em busca da presença. É por isso que o salmista está dizendo aqui uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque a presença, o símbolo da presença, a arca do concerto, tinha sido trazida para dentro da casa do Senhor. Agora vou te dar uma informação ainda mais interessante, que na época de Davi não tinha um templo formoso como esse que nós temos, como o pastor Edson tinha, e nem como que Salomão fez. Quando ele está dizendo templo aqui, ele está falando do lugar que havia sido feito para que guardasse a presença de Deus. Ele vai buscar a arca do concerto e diz assim: ó, mas eu não vou deixar ela em qualquer lugar. Não tenho condições de construir um templo agora, vou juntar recurso primeiro, mas o Senhor vai morar em um lugar, e esse lugar vai se chamar tabernáculo. É o que ele chama de templo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é o tabernáculo de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Nós precisamos ter saudade do Espírito Santo, irmão. Nós precisamos ter saudade da presença de Deus, irmão. É tão interessante que nós passamos um dia inteiro trabalhando, passamos um dia inteiro cumprindo as nossas agendas de compromisso, mas quando chegamos à noite estamos cansados para estar na presença. Nós temos tantas diversões para nos distrair, que quando chega na hora do culto, meu Deus, hoje tem culto. Olha aqui para mim, irmão, a igreja do século 21, o culto está no templo, se tornou um fardo, pastor Edson. Se tornou um fardo, Rosenildo, estar na casa de Deus, porque eu trabalhei demais, eu estou muito cansado, porque eu estou sentindo dor. Aí alguém diz: de novo vou ter que ir no culto. Mas o salmista conhecia tão bem a presença, que pela manhã ele já levantava dizendo uma coisa: eu pedi ao Senhor, eu só tenho um pedido para te fazer nesse dia de hoje, Deus. Qual que é, filho? Faça. Eu quero estar na tua presença, quero estar no teu tabernáculo, quero estar na tua presença. Eu quero estar na casa do Senhor, eu quero morar na tua casa, eu quero morar todos os dias da minha vida, para poder contemplar a formosura do Senhor. Hoje é noite de matar a saudade do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: é noite de nós desejarmos o avivamento de novo. É noite de desejarmos o avivamento outra vez. Por que o salmista está desejando avivamento? Quer ver? Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, por favor, verso 16. Eu disse que eu não vou demorar, já já eu termino. Jeremias capítulo 15, verso 16, eu posso? Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Achando o quê? Não tem mais gente entendendo. Achando o quê? Ele fez o quê? Oh, Jesus amado, eu sou apaixonado pela palavra. Achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo.
ó Senhor Deus dos exércitos. Sabe por que o salmista desejava um avivamento? Porque o avivamento produz desejo pela palavra. Sabe como é que é os nossos cultos hoje? Tem gente aqui que estava toda alegre na hora do louvor, já está meio triste. Sabe por quê? Porque a nossa cultura é de cantar. Não, vou mudar esse verbete aqui agora. A nossa cultura é de cantarolar. Se tem uma coisa que nós gostamos é de cantar. Ah, como o louvor falou comigo. Não, eu vou fazer uma pergunta para você, irmão. Jeremias comeu um monte de hino. Ah não, irmão, me ajuda, está tudo aí, tudo escrito, nós já lemos. Jeremias falou assim: eu vou comer pelo menos uns 5 louvores hoje aqui, porque eu quero me alegrar. Eu achei as tuas palavras, e quando eu achei, comi, porque para mim era gozo e alegria. É a palavra de Deus que vivifica o homem. O avivamento produz na vida da igreja desejo pela palavra. Este precisa ser o momento que nós mais aguardamos do culto. Ei, olha aqui para mim. Dá para medir o culto na hora do louvor e o culto na hora da palavra. A temperatura é outra. Por quê, pastor? Porque a nossa cultura é de cantarolar e nós gostamos disso. Não estou criticando não, irmão. Pelo contrário. O louvor abre o coração do homem para ele estar suscetível à palavra. Mas na nossa cultura, aprendeu-se a cantar 2 horas e 30 minutos de palavra. Pastor Edson, eu cheguei aqui há 8 anos atrás. Eu lembro que o meu primeiro obreiro e primeiro vice disse: pastor, como é que é o negócio da direção do culto? Eu disse: se o culto for 1h30, 45 minutos para a palavra e 45 para o louvor. Se o culto for 2 horas, 1 hora para a palavra e 1 hora para o louvor. Porque a palavra precisa ter prioridade, porque é ela que produz alegria para o coração do homem. O profeta está dizendo: eu achei as tuas palavras. Ele não está dizendo: eu achei o Salmo 51, eu achei o Salmo 23, eu não achei o Salmo 80, eu não achei o Salmo 85. Eu achei as tuas palavras. E quando eu achei as tuas palavras, Senhor, eu logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Olha aqui para mim, para que você entenda em nome de Jesus. Esse avivamento que o salmista está pedindo é porque ele sabia que gerava desejo pela palavra. Aí tem uma coisa que eu tenho sempre dito aqui. Sabe quando que nós valorizamos algo? Esta é outra coisa da nossa cultura. Todo mundo já sabe disso. É outra coisa da nossa cultura. Eu li há poucos dias, terminando de preparar o seminário Princípio da Honra. Eu lia, terminando de fazer uma leitura do livro de John Bevere. Pela segunda vez estou lendo ele, um livro sensacional, A Recompensa da Honra. E ele diz assim, ó: ministrando nos 5 continentes, eu aprendi uma coisa. Que como nós temos uma cultura de democracia, nós não entendemos o que é reino. E não tem como eu servir ao Senhor no seu reino sem eu entender o que é. Nós não entendemos. Por isso que tem muita gente que fica contrariado quando o evangelista Mateus escreve no Salmo, ou no seu capítulo 6, o versículo 33: buscai primeiro, e as demais coisas nós não entendemos de reino. E ele explicando por que Deus opera tanto milagres na África. Tantos trabalhos sobrenaturais são realizados nesses países, chamados países emergentes, que o evangelho não tenha a mesma entrada que nós temos. Ele diz: é porque eles entendem de reino e nós não. Ei, olha aqui para mim. Reino não é democracia. Democracia todo mundo opina. No reino quem opina é o rei.
Por isso que nós não conseguimos viver o reino de Deus. Olha aqui para mim, para você entender o que eu estou dizendo para você nesta noite. O profeta Jeremias está dizendo: Senhor, quando eu achei a tua palavra, eu as comi, e ela foi para mim alegria, para o meu coração. Como na nossa cultura democrática, PTA, nós não entendemos nada de reino, sempre as nossas prioridades vêm primeiro. Perdoe-me, mas eu preciso falar. Estamos vivendo um evangelho de entretenimento, infelizmente. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu pequeno livreto, e eu sempre indico isso, principalmente para quem não gosta de ler livros grandes, leia o livreto do pastor Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, 27 páginas só. Mas eu te confesso que se você ler as 27 páginas, você vai entender a nossa realidade do século 21, da igreja de hoje, porque a palavra de Deus perdeu a prioridade. O profeta Jeremias está dizendo: quando eu achei, eu não perdi tempo, eu as comi, porque elas foi para mim como? E alegria para o meu coração. Lá em Neemias capítulo de número 8 e 9, algo sobrenatural acontece, porque o livro da lei havia se perdido no meio das tralhas, da bagunça. Jerusalém tinha sido destruída, os muros destruídos. Neemias está promovendo uma reconstrução. E aí de repente, no meio dos entulhos, no meio ali no almoxarifado, eles acham o livro da lei. E quando eles acham o livro da lei, Esdras, que era o sacerdote, sem perca de tempo, diz assim: eu vou proclamar um dia para nós estarmos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Aí a Bíblia diz que ele vai para a praça central, PT. Prepara ali um púlpito improvisado de madeira, caixotes. Na alva do dia, sabe o que é a alva do dia para um judeu? 6 horas da manhã. Pastor Edson, nós fazer escola bíblica 8h30, 9 horas, tem gente que não acorda para vir. Não tem. Às 6 horas da manhã, esse povo estava na praça. Porque quando eles montaram o pequeno púlpito improvisado e abriram o livro da lei, diz que o povo começou a se ajuntar. E quando o povo se ajuntou, olha aqui para mim, irmãos, começaram a ler as escrituras. Que horas que era? Aí diz o texto assim, ó, e ao meio-dia, Jesus. Que horas que era? Quem gosta de ficar no sol do meio-dia aqui? O Jais parou para me dar socorro ali no sol do meio-dia. Ele ficou 15 minutos e falou: pastor, estou indo. Ninguém quer ficar no sol do meio-dia. Mas esse povo, diz a Bíblia Sagrada, que ao meio-dia, enquanto Esdras lia o livro da lei, as escrituras, a Bíblia diz que esse povo chorava diante da presença de Deus. Está na hora de nós matarmos a saudade. Está na hora de nós matarmos a saudade. Tem gente que não sabe mais o que é a presença, mas essa noite eu te prometo em nome de Jesus, não porque eu posso fazer alguma coisa, mas porque a palavra de Deus está me dando garantia que a presença do Espírito Santo vai se manifestar no meio da tua igreja, e quem quiser matar a saudade vai ter oportunidade em nome de Jesus. Salmo de número 122 e 1, eu estou dizendo que todo avivamento gera restaurar. Estou mostrando para você só algumas restaurações que este avivamento promove. Salmo de número 122. Quem está salmodiando é Davi outra vez. Aí ele escreve dizendo: alegrei-me. Ele se alegrou quando estava na casa do Senhor?
Quando convidaram para? Sabe por quê? Eu já ensinei isso aqui. É que o nosso culto não começa aqui, Alessandro. O grande erro é achar que nós viemos aqui para começar um culto. Aqui nós viemos terminar o culto do dia. Sabe que hora, irmã Dejane, que meu culto começa? Quando eu me levanto. Quando eu me levanto pela manhã, a primeira coisa que eu faço antes de qualquer coisa, eu venho para cá. Eu posso dormir 2 horas, 3 horas da manhã, mas eu começo o meu dia aqui. Eu não consigo começar o meu dia em outro lugar. É aqui que eu começo. Todos os dias da semana eu começo o meu dia aqui. Porque o meu culto não começa quando eu venho na igreja. Meu culto começa quando eu me levanto pela manhã. O salmista está dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria dele antecipava a estadia da casa do Senhor. A alegria dele antecipava o estar na casa de Deus. Ei, olha para mim aqui, meu irmão. Eu sou do tempo, eu vou repetir, eu não sou saudosista, mas eu sou do tempo em que mãe, quando dava 5 horas da tarde, já gritava: corre meninos para tomar banho, seu pai está chegando, agorinha nós vamos para o culto. Eu sou dessa época. Um dia uma irmã me falou assim: hoje eu não vinha para o culto. Mas meu filho falou: vamos, mãe. Ai, irmão, meu Deus, quase que eu desviei, irmão. Falei: como? Ei, olha para mim. Avivamento restaurar o desejo de estarmos na presença de Deus. Um dia eu estava trabalhando, eu dava aulas de informática. Cheguei 7 horas da manhã no serviço, adentrei, sentei, peguei a Bíblia, fiz uma leitura, eu deixava minha Bíblia sempre ali. E quando eu fiz aquela leitura, o Espírito Santo me encheu de um gozo, uma alegria tão grande, eu comecei a orar. Mas com o olho aberto, porque eu trabalhava com atendimento ao cliente. Isso era 7 horas da manhã. E aquilo foi enchendo meu coração de um gozo tão grande, que depois eu já não sabia mais o que eu estava vendo. Não sabia mais se tinha chegado alguém. Eu fui tomado pelo Espírito Santo. E 9h15 da manhã, que horas que eu comecei? 9h15 da manhã, alguém abriu a porta e ficou bem assim olhando para mim, eu falando em línguas estranhas. Ficou assim, olhando assim para mim, ó. Era uma criança, ficou meio assim perdida, disse: corro ou fico? Porque eu estava tomado pelo poder de Deus e falando em línguas. Eu olhei para aquela criança, terminando de limpar a lágrima, e disse: entra para dentro. Você sabe por que nós não vivemos mais avivamento? Porque nós perdemos 2 horas na frente do celular acessando o Facebook, o WhatsApp. Nós perdemos 2 horas na frente da televisão assistindo um monte de porcaria. Mas não conseguimos tirar mais 2 horas para estar na presença de papai. Não conseguimos tirar mais 2 horas para falar com ele. Ah, pastor, é porque o tempo é muito corrido, eu trabalho demais, o meu horário não deixa eu vir na casa de Deus. Olha para mim, você é a casa de Deus. Aqui você vem só simplesmente terminar o culto. Agora deixa eu te dar uma notícia: em quem começou o culto em casa pela manhã não consegue ficar em casa à noite. E se ele tentar dar problema dali, ele vai rodar de um lado para o outro, ele vai sentar e vai levantar, ele vai na geladeira 10 vezes PTA. Mas o Espírito está dizendo: tem que terminar o culto, tem que ir terminar o culto. Você começou, tem que terminar. Vai terminar o culto. Último, o horário já me pediu para parar. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Esse é conhecido de todos. Eu só estou pregando coisa que você conhece aqui, amém? Por isso que eu disse que nós íamos refletir.
Eu não ia pregar. Capítulo 2, verso 4. Alguém se coloque de pé e leia para mim, por favor. Só um pouquinho, segura só um pouquinho. Outra coisa que nós perdemos, pastor Edson: respeito pela palavra. Pastor, que essa mania de se colocar de pé para ler a Bíblia. Olha aqui para mim. Você sabia que na Septuaginta, enquanto está sendo traduzido o primeiro manuscrito para o latim, certo? É isso mesmo? Para o grego. Os 70, toda vez que o nome Jeová era mencionado, paravam de escrever, largavam os seus pincéis e as suas penas, se colocavam de pé, reverenciavam o nome do Senhor, tornavam-se a sentar e continuavam a... Sabe como é que nós éramos ensinados lá no começo do nosso ministério como obreiro? Ninguém entrava e ninguém saía da igreja enquanto a palavra estava sendo lida. Hoje tem pessoas que atendem celular. Olha aqui para mim, irmãos. Eu estou falando de restauração. Restaurar é retornar o que era original. Restaurar é retomar a originalidade outra vez. Os nossos obreiros hoje não sabem o que é isso. Nós éramos orientados, não entra. Irmão, só um minutinho, por favor, que está sendo feita a leitura. Com muita educação, nós éramos ensinados assim. Por favor, não espera a leitura. Aí o irmão adentre, por favor. A pessoa ficava lá na porta, junto com o obreiro ali o recebendo. Quando terminava-se a leitura, então o obreiro conduzia a pessoa para dentro. Olha aqui para mim, por favor. Aprendi algo extraordinário a respeito do amor. Ouvi um psicólogo nordestino certa feita fazendo uma palestra, e ele dizia algo interessante. Olha para mim, para que você entenda o que eu vou falar. Um dia a sua mãe, muito dura, cobrava, tinha exigências, diferente do nosso século, né? Que hoje os filhos mandam. A mãe daquele moço muito dura. Ele um dia revoltado, com 6, 7 anos, ele disse que nunca se esqueceu disso. Olhou para a mãe e disse: mãe, eu não lhe amo. No jeito nordestino: mãe, eu não lhe amo. Ela disse: meu filho, não quero o teu amor, eu quero o teu respeito. Porque respeito gera amor. Filho, não quero o teu amor, quero o teu respeito. Porque se você me respeitar, você vai aprender a me amar. Ei, olha ali. O texto que foi lido diz assim, ó: retome a cari. Na outra versão, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro. E por que o primeiro amor acabou? Porque perdeu-se a rever, perdeu-se o respeito. Sabe quem é essa igreja? A igreja de Éfeso. Se coloca de pé que eu já vou encerrar. Você sabe quem é essa igreja? Não tem mais crente aí. Qual que é essa igreja que está recebendo a carta? João recebe uma revelação de Deus, o único apóstolo vivo, o único dos discípulos de Jesus vivo.
trancado numa ilha chamada Patmos. Ei, era uma Alcatraz do século 20. Lá se prendia bandidos que não podia ter acesso à sociedade. Patmos, isolado de todos. Foi no isolamento que Deus deu a maior revelação de todas, o Apocalipse. Você sabe o que quer dizer Apocalipse? Revelação. Aí ele recebe a revelação de Deus e para iniciar a conversa, Deus diz assim: 7 cartas serão escritas, uma para cada igreja da Ásia. Aí ele começa, e uma delas é para a igreja. Mas é tão lindo que a igreja de Éfeso, ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí eu acho interessante a abertura de cada uma dessas cartas, porque primeiro Deus se apresenta para o povo. É isso. Deus se apresenta. Por quê? Para que eles reverenciem o autor da carta. Não, você não entendeu, irmão. Para que eles reverenciem o autor da carta. Por quê, pastor? O autor não é João? O autor da carta de Apocalipse ou do livro é Deus, irmão. João só transcreve, aqui não tem nada de João. As cartas de Paulo eram de Paulo, porque ele dava a interpretação de algo da parte de Deus. Mas aqui João está recebendo e só transcrevendo. O autor é Deus. Então ele se apresenta como autor ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem. Primeiro eu vou mostrar quem eu sou, para que vocês reverenciem quem está falando. Aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Sofreste, tem paciência. Parece a igreja perfeita. Não, irmão, você olha para essa carta, para a igreja de Éfeso, e nós estamos vendo a igreja perfeita. Quer ver? Sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus estava dizendo para este povo: vocês precisam tomar uma decisão de amar como amavam no início. Vocês saíram da prática do primeiro amor e foram para a prática da liturgia. Está tudo perfeito, a doutrina está perfeita, a exegese está perfeito, a teologia de vocês é perfeita. Vocês não suportam os mentirosos, vocês não aguentam aqueles que ficam tentando inserir mentira no meio da igreja, mas vocês deixaram a prática do primeiro amor. Olha para o teu lado e vê se tem alguém chorando. Tem não? Então diga: está na hora de voltarmos à primeira prática. Sabe aquele tempo que a gente chegava na igreja e quando cantava o primeiro hino, lágrima já corria? Sabe aquele tempo que a gente chegava na igreja e quando o texto já era lido, você já chorava de lá dizendo: hoje Deus vai falar comigo? Você lembra daquele tempo? Deus está querendo que voltemos. Ei, restauração é voltar a algo que é original. Tião e Malciron é uma dupla lá do Goiás. Hoje já nem cantam junto mais, cada um é pastor, dirige uma igreja diferente. Eles cantavam assim: antigamente era muito diferente. Quem conhece? Ninguém? Para o banco enxugar, pois o poder era tão grande na igreja. Homem do coração duro, era fácil de chorar. Não existia culto de avivamento, todo culto era avivado, tinha fogo no altar. Onde é que começava o fogo? Porque a moda do lenço. Lembra de onde caíste? Restaura o primeiro amor.
Eu ministrei aqui alguns sermões sobre lágrimas, baseado no livro do pastor Josué Brandão, Lágrima, Fonte de Milagre. Olhe para mim para que você entenda em nome de Jesus. Está na hora de nós começarmos a derramar lágrimas outra vez. Está na hora de nós chegarmos do culto e ver Deus falando. Está na hora das nossas lágrimas atrair o Senhor outra vez. Está na hora, igreja. Está na hora, igreja, está na hora, igreja. Avivamento produz isso. Avivamento produz isso. Avivamento produz desejo pela palavra. É quando a palavra está sendo ministrada e eu não quero saber que hora que ela vai terminar. Eu quero saber que ela está falando comigo. Avivamento é quando o Espírito Santo está bradando no meio da igreja e eu estou dizendo: me envolve nisso, Senhor, ao invés de ficar assustado no banco.